Hoje, quem for flagrado maltratando um animal pode ser condenado a uma pena de prisão. A polêmica em torno desse assunto voltou à discussão depois da notícia de que o Instituto Royal funcionava desde 2005 fazendo testes em animais sem o credenciamento do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, que regulamenta o tratamento aos animais. Mas o que caracteriza maus tratos quando o assunto é o uso de animais para experimentos nos testes para medicamentos ou nos estudos sobre as curas das doenças? Aqui no estúdio, eu converso com Jorge Guimarães. Ele é presidente da ONG Vedas. Joel Arruda de Souza, professor de Direito Ambiental e Constitucional, e participa da conversa também a coordenadora do Comitê de Ética em Uso de Animais, Cristiane Punhol. São vários os casos considerados de maus tratos a animais. Além dos testes para o desenvolvimento de medicamentos, também tem sido observados pelas autoridades o uso de animais para estudos nas universidades. O uso de animais com intuito pedagógico deve ser observado com atenção. No Rio Grande do Sul, uma liminar da Justiça suspendeu o uso de animais sem problemas de saúde em uma universidade do estado. De acordo com a juíza que analisou o caso, um fato pesou na decisão. Segundo informações da universidade, alguns porcos saudáveis tinham sido adquiridos pela instituição. Eles seriam usados durante as aulas com o objetivo de ensinar os alunos a controlar a contaminação, evitar a dor e hemorragias em procedimentos cirúrgicos. Esse especialista em direito ambiental explica que o abuso e os maus tratos contra animais são considerados crimes. As penas previstas variam de 3 meses a 1 ano de prisão mais multa. Mas o advogado lembra que existem ressalvas em casos de pesquisas. As universidades, de uma forma geral, têm que ter essa atenção. Se houver no processo de ensino-aprendizagem, no processo de pesquisa, mecanismos alternativos, meios alternativos para que a atividade seja desenvolvida sem submeter o animal a tratamento cruel ou degradante, essas alternativas têm que ser implementadas. Não havendo alternativa, essa é a ressalva legal, é claro que não haverá como desenvolver a pesquisa sem a utilização de animal. Para esta integrante de uma organização de proteção de animais, o Brasil precisa adotar medidas alternativas no ensino prático e nas experiências. Ela cita o exemplo dos Estados Unidos, onde apenas 4% das universidades utilizam animais nos currículos. Essas escolas nos Estados Unidos e Canadá já demonstraram que a utilização desses métodos alternativos não, de maneira alguma, prejudica o aprendizado. E utilizar um animal morto, já o esqueleto que é doado, não há problema nenhum, porque o animal já está morto. Mas utilizar um animal vivo, que não tem uma doença, que não tem nada, fazer alguma coisa invasiva, provocador, e depois eutanasiar esse animal, isso é inadmissível. Bem, nós temos aí talvez 3 vertentes nessa questão de maus tratos. Uma aí é questão para pesquisa, outra pedagógica, como é o caso que nós vimos agora nesta reportagem, e também os maus tratos aos animais de uma forma geral, ali no dia a dia, aquele animal doméstico ou não, enfim. Agora, eu gostaria, doutor Joel, que você explicasse o que hoje a legislação prevê com relação especificamente a pesquisas. E aí eu acho que acaba englobando um pouquinho da questão que nós vimos agora, que é a pedagógica, né? O que o Brasil tem de lei hoje para isso? O que é permitido? A legislação brasileira ela é muito clara. Nós começamos os princípios previstos na própria Constituição Federal. Então, o princípio integrando os animais como bens ambientais, como animais protegidos pela própria Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, as pesquisas devem ser autorizadas pelos órgãos competentes. E isso quer dizer o quê? Nenhum animal, só pode ser feito pesquisa após autorização e o protocolo realizado pelas universidades, pelos institutos credenciados para fazerem essas pesquisas. Isso nós entendemos que no caso de pesquisas em que não podem ser feitas de outra forma. E isso tem que ser mostrado através de projetos coordenados. A professora está aqui da Universidade Católica e pode até detalhar melhor. Agora, o nosso entendimento do ponto de vista jurídico é que o animal não pode ser submetido a estresse excessivo, até mesmo em virtude de se transformar em um tipo penal. Poderia ter aí, por exemplo, uma base, olha, tais animais podem, tais animais
não podem, ou não há uma regra específica para isso? Essa legislação, que é a Lei 11.794, vulgarmente conhecida como Lei Arouca, ela determina quem são as instituições que podem trabalhar desenvolvendo pesquisas e atividades didáticas com animais, porque só podem utilizar aquelas instituições que sejam credenciadas pelo CONSEA e que desenvolvam estudos na área científica, ou seja, que sejam universidades em ensino de graduação, de pós-graduação e então ensino técnico profissionalizante. Essa legislação, ela rege a utilização de animais do filo cordado para cima, ou seja, só vertebrados. Para invertebrados, animais invertebrados, minhoca, inseto, enfim, não existe nenhuma legislação. A legislação do CONSEA, a 11.794, ela só determina as regras para a utilização de vertebrados. A gente tem sempre aquela imagem de que as experiências são feitas, por exemplo, com os ratinhos, né? Aqueles ratinhos brancos, e de repente vem na televisão essa suposta pesquisa utilizando uma quantidade, aí você citou, foi bem clara, essa quantidade enorme de animais num determinado lugar para pesquisa. Eu acho que por isso que eu fiz essa pergunta a você, se há ali só animais domésticos, não, só os ratinhos mesmo e tal. Eu gostaria de comentar, claro. Aproveitando para falar de ilusões, né, como você colocou, porque existe no imaginário, né, popular algo que é diferente daquilo que realmente acontece lá. Mas para falar sobre as ilusões que essa legislação passa também, né, o Dr. Joel falou aqui de se a experiência submete o animal a estresse, isso poderia ser considerado maus tratos e, portanto, você estaria entrando num tipo penal, né? A experimentação animal, ela é intrinsecamente cruel, né? É muito difícil você colocar esse limite, porque esse limite, ele não existe, na verdade. Você vai fazer, por exemplo, testes para medicamentos que causam dor, você vai ter que submeter aquele animal à dor, né? Você vai fazer testes que vão causar uma lesão no globo ocular daquele animal, né? Uma úlcera no olho, uma úlcera na pele, isso obviamente vai causar dor àquele animal. Aí vem o argumento, então, do mal necessário. Então, admite-se, né, que aquilo seja intrinsecamente cruel. O que, por um lado, a legislação proíbe, né, mas, por outro lado, então, ela permite em nome do mal necessário. E os animais são seres sencientes, eles são capazes de sentir dor, medo, frio, lutam para preservar a sua integridade física e a sua vida, né, portanto, eles têm claramente um interesse na própria vida. Pessoas que têm animais em casa, a gente não precisa nem argumentar muito para chegar a essa conclusão, né? E o argumento do mal necessário, ele visa convencer, então, a população que já acordou, né, para o fato daquilo ser algo condenável, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de que aquilo é a única opção, né? Ou seja, se não for o animal, vai ser o seu filho, né? Vai ser a sociedade que vai sofrer com aquilo, o que não é fato. E ainda que fosse fato, a comunidade científica só vai se mobilizar para buscar alternativas. A gente tem alternativas para muitos dos testes. Muitos dos testes que acontecem hoje já têm alternativas. E a Lei de Crimes Ambientais, né, a 9605 de 98, ali no seu artigo 32, já considera crime, né, você realizar pesquisa em animais quando houver métodos substitutivos. E para muitos dos testes que acontecem, já existem métodos substitutivos que não só poupam os animais, né, desse sofrimento, dessa utilização, dessa exploração, como também produzem resultados mais fidedignos e que são mais baratos como um todo. O que ocorre é que, apesar de ser mais barato para a sociedade como um todo, ele não é necessariamente mais interessante para aquele pesquisador, para aquela instituição que já tem o pesquisador que já tem a sua carreira, uma instituição que já tem toda uma cadeia de consumo baseada no modelo animal. É o fornecedor de ração, o fornecedor das contenções, o fornecedor dos próprios animais. Então, aquelas pessoas que hoje lucram, né, ou fazem suas carreiras, ou publicam publicações baseadas na experimentação animal, não tem interesse, ainda que outro método seja mais eficiente ou mais barato, ou traga melhores resultados para a sociedade. Então, sob o argumento do mal necessário, é preservada um sistema que é cômodo para o pesquisador, que, portanto, não provoca, né, a comunidade científica a buscar soluções.
Foi assim, se a gente pegar alguns paralelos, como, por exemplo, a escravidão, né, os abolicionistas não tinham necessariamente uma solução econômica para quando acabasse a escravidão. Primeiro você coloca o problema moral. Né? Não é correto utilizar seres humanos para trabalho forçado. Como a economia vai funcionar sem mão de obra gratuita é um outro problema. Né? Primeiro aceitemos o problema ético e vamos ver como nós nos organizamos. Então, uma vez, o ativista pelos direitos dos animais, ele coloca o problema ético. Né? Então, simplesmente dizer é um mal necessário não é um argumento aceitável, assim como não é um argumento aceitável para a exploração de mulheres, de crianças ou de pessoas que tenham uma cor de pele diferente. A nossa equipe foi às ruas para ouvir algumas pessoas e elas têm também algumas indagações acerca desse tema. Vamos acompanhar. Como a legislação age com assuntos relacionados a maus tratos a animais? O indivíduo vai fazer um pagamento de cestas básicas, prestação de serviços comunitários, já que a pena é de 3 meses a 1 ano. Então, esse tipo de crime provoca muita reincidência. Apesar de chocar a população de vez em quando tem os vídeos na internet, as pessoas maltratam crianças, choca muitas pessoas, mas a punição em relação aos maltratos animais ainda é muito ineficaz. O Código Penal, o novo Código Penal está sendo debatido, já vem com penas mais duras em relação aos maus tratos aos animais. O que a gente coloca é, se a pesquisa foi feita para salvar vida, nós vamos enfrentar um conflito de princípios. Eu não posso introduzir câncer no indivíduo para depois tratá-lo. Isso vai ser feito em um animal. Até porque essa pesquisa, em tese, está legitimada, porque nós temos que salvar vidas humanas. Eu sei que o Dr. Jorge tem um posicionamento contrário em relação a isso, mas se a pesquisa for para mal de Alzheimer, câncer, pesquisas que nós não temos respostas ainda, e se legitima a utilização de pesquisas com animais dentro dos limites dos comitês de ética. Mas quem é o órgão responsável por ir lá e verificar se de fato aquilo está sendo cumprido, está sendo seguido? A nível nacional, o CONSEA, ele estabelece as diretrizes e essas diretrizes, elas são seguidas e acompanhadas pelos comitês de ética dentro de cada uma das instituições que desenvolvem atividades com animais. Então, nossa comissão de ética, por exemplo, na Universidade Católica, nós avaliamos os projetos, os protocolos de ensino e pesquisa e nós acompanhamos, ou nós temos autoridade, assim, na verdade, na prática funciona assim, nós temos autoridade para acompanhar todos os protocolos, todos os procedimentos e no caso de constatação de maus tratos, que não esteja seguindo a legislação, nós podemos interromper aquela pesquisa, interromper aquela atividade didática. Mas são muitos projetos que são desenvolvidos numa instituição, numa grande instituição de pesquisa. Então, se eu disser para você que nós, 8, 10 membros de um comitê de ética, vamos a cada um dos laboratórios onde desenvolvem pesquisas com os animais, todo dia verificar, não, ele está recebendo a alimentação correta, não, a temperatura e a umidade estão adequadas, não, ele não está sentindo dor. Enfim, eu vou estar mentindo para você, porque isso não acontece. Acontece a partir de uma denúncia de maus tratos. Se nós recebemos algum tipo de denúncia, tipo, olha, naquele biotério, naquele laboratório, os animais estão passando por privação de alimentação, de água, por 24 horas, 72 horas, enfim, qualquer tipo de estresse ou maus tratos que seja verificado. As denúncias são muito raras, né? Já que também esses ambientes não são acessíveis. E ainda assim, outra ilusão é o comitê de ética, do nosso ponto de vista, porque a legislação prevê um membro de uma entidade de proteção animal para compor o comitê de ética. E as decisões acontecem por voto, por maioria, né? Não há um poder de veto de nenhum dos membros, ou seja, de 8 a 10 membros, sendo apenas um representante dos animais, ele é sempre voto vencido. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Fórum, hoje destacando o tema maus tratos aos animais. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre maus tratos aos animais. Finalzinho do bloco anterior, a professora Cristiane também
O Jorge falava justamente dessa dificuldade na fiscalização, foi uma pergunta que eu formulei aqui. Talvez ficaria uma sugestão, e eu nem sei se pode ou talvez isso já é utilizado, o próprio Jorge já expôs que deveria pelo menos participar um membro da Sociedade Protetora dos Animais, mas não seria o caso, por exemplo, de qualquer sociedade poder verificar e a partir daí sim fazer a denúncia e não ser necessariamente uma coisa lacrada, vedada, que só uma comissão pudesse ir, mas sim uma ONG mesmo formada, registrada, e aí a partir daí sim encaminhar vocês, não necessariamente já querer tomar as medidas ali. Mas a gente tem que pensar assim, as pesquisas que são realizadas em laboratório, elas estão todas dentro de um ambiente livre de contaminação, então não pode ser um lugar onde ocorra romarice. Na verdade, aqueles animais que são utilizados em pesquisas, eles têm contato durante a vida deles com 2 pessoas, no máximo 3 pessoas, dependendo do número de animais. Até o alimento que eles recebem é esterilizado. Então, claro que é possível haver uma fiscalização, mas o acesso a esses laboratórios, a esses locais, obrigatoriamente deve ser controlado, objetivando a fidedignidade no resultado da pesquisa, senão... Cabe ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o custo legis, que é o órgão responsável que deve ter em cada estado as promotorias de meio ambiente, e responsável por esses acompanhamentos. Até porque essas instituições normalmente são fundações, associações, institutos que possuem certificações de isenções de tributos, até porque investimentos em pesquisas. O mais importante é que, tomado conhecimento de uma denúncia, o Ministério Público vai atuar para tomar as providências cabíveis. Deveria ser primeiro demonstrar que aquele estudo é realmente essencial. Né? Para depois, como é o caso de se você vai construir uma hidrelétrica, ou se você, enfim, qualquer coisa que possa causar um dano ambiental, né? Primeiro você demonstra qual o dano que aquilo vai causar, que realmente não há outra solução, então para produzir petróleo que a gente precisa, ou energia, né? Teria que fazer isso, e já programar a compensação, o que seja. No caso dos animais para pesquisa, parte-se do princípio de que aquilo é necessário, de que aquilo é aceito, né? Não se pede, e os animais sendo tutelados pelo Estado, eles também são um bem ambiental, né, dentro dessa tese, se referindo ao artigo 225 da Constituição, a gente também, né, poderia fazer ser arrazoado. Então, como bem ambiental, então deveria se aplicar esses mesmos princípios, né, onde primeiro você demonstra que aquilo é necessário, que não há alternativa para cada caso, para cada instância, para cada incidente, desculpe, para depois poder seguir com aquela pesquisa. Mas hoje simplesmente parte do princípio de que aquilo é necessário, de que aquilo é aceito, e faça a pesquisa. E aí resta provocar o Ministério Público. E quando provocado, né, a ação é pequena, e quando chega no judiciário, o juiz se vê diante de uma decisão que afetaria toda a comunidade científica, para um caso isolado, e acaba tendendo para manter o status quo, infelizmente. Vamos acompanhar agora mais uma pergunta. Quais são os métodos substitutivos? Eu desconheço métodos substitutivos para pesquisas relacionadas a doenças graves. Eu entendo que a Constituição ela é bem clara quando se discute a questão dos princípios, vida, liberdade, e esse conflito ele vai se dar, a pesquisa científica voltada para pesquisa sobre câncer, vou repetir, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, e elas estão legitimadas. Talvez o Jorge não concorde com isso, mas elas estão legitimadas pelo próprio Estado que investe em tanto privado, medicamento, indústria farmacêutica, investe muito dinheiro, não só aqui como nos Estados Unidos, nos outros países, na busca de solução para esses enfrentamentos. As pesquisas que não são feitas para outros fins não estão legitimadas. Se submeter um animal ao estresse, ao confinamento, a qualquer tipo de lesão à sua integridade física, o que vai acontecer? Isso não se legitima, na minha humilde opinião, entendeu? Dentro de uma visão antropocêntrica, da qual eu discordo, mas é nessa que está baseada, né, o nosso Estado, de fato, então, o interesse da vida humana se sobreporia, né, ao interesse da vida de um animal. De novo, eu discordo, mas vamos conversar nessa base. Claro. Ainda assim, parte-se do princípio, então, de que todas as pesquisas, né, seriam necessárias. Nós temos indivíduos que sofrem dessas doenças, né? Só não é mais cômodo para o pesquisador pesquisar esses indivíduos. Você tem mais variáveis, você tem um deslocamento maior,
mas em contrapartida os resultados seriam muito mais fidedignos, porque são resultados que foram produzidos diretamente nos seres humanos, que sempre são a cobaia final de qualquer forma, né, para qualquer medicamento ou cosmético que seja desenvolvido. Então, é importante a gente ver que existem sim métodos substitutivos, mesmo para pesquisas com doenças. Hoje em dia a gente tem desde de chips orgânicos, a gente tem soluções organotípicas, que também, simulações, né, computadorizadas, que para muitas pesquisas de doenças ou de medicamentos já existem. De fato, né, as soluções que já existem para a pesquisa são muito menores do que aquelas para cosméticos ou para o ensino, mas a gente tem hoje no Brasil uma total permissão em relação a cosméticos. A Comunidade Europeia proíbe já a partir de abril desse ano, de 2013, é totalmente proibido e certamente nosso desenvolvimento de cosméticos não é superior àquele da Comunidade Europeia. Então, se lá é possível, por que aqui ainda é aceito? Não é por falta de métodos substitutivos. E eu volto a dizer que mesmo então, havendo, né, para aqueles que são necessários, é importante colocar o problema moral para provocar a comunidade científica a buscar soluções substitutivas. Cristiane. Testes em humanos, eles são realizados sim, vários. A segunda etapa da testagem ou do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento de uma nova droga, um novo medicamento, uma vacina, seja lá o que for, é feito em humano. Mas para que esse teste passe para essa etapa de ser feito em humano, obrigatoriamente pela nossa legislação no Brasil, nós temos que testar antes em animais, em grupos de animais semelhantes aos humanos. O que está acontecendo? Nós estamos num processo de aprendizagem à proteção ambiental. E o que quer dizer isso? A gente não tem ainda mecanismos, porque as pesquisas são longas, elas possuem processos longos de pesquisa. E você interromper essa pesquisa agora para introduzir um novo método agora, isso inviabiliza todo o processo que está sendo feito. Nós temos um paradigma que nós utilizamos animais para pesquisas. Era necessário construir um novo paradigma. Nós ainda temos no Brasil a discussão de desenvolvimento sustentável versus sustentabilidade. Nós estamos assistindo aí no Brasília agora, Brasília passando um processo complicado de questões ambientais. Questões ambientais que eram para ter sido superadas há muito tempo. Agora, o Jorge colocou muito bem quando fala do licenciamento ambiental, da certificação ambiental, da licença prévia. Então, deveria passar também os institutos por licenciamento ambiental, até para preservar os princípios ambientais, da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador. Em tese, com os animais também passariam por essa certificação do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. E essa certificação não seria a aprovação nos comitês de ética, uma vez que os comitês de ética avaliam os protocolos, a metodologia que está sendo proposta para ser utilizada, o número de animais que vai ser utilizado, o experimento que vai ser feito com aqueles animais, se realmente é necessário fazer aquele tipo de experimento ou não, porque o exemplo que eu tenho na comissão de ética da minha instituição, por exemplo, não existe uma ação corporativista dentro da comissão de ética que qualquer processo ou qualquer projeto que seja submetido, ele seja automaticamente aprovado. Se nós, pesquisadores, cientistas, entendermos que a proposta, aquele projeto, aquele protocolo, ele não está de acordo com o que a lei determina sobre a utilização de animais em pesquisa, aquele protocolo ele tem que ser reformulado ou ele é descartado. A CEUA se restringe a seguir as regras do CONSEA. O doutor João está colocando, né, de você seguir os 5 princípios da legislação ambiental, você está seguindo critérios que são muito mais amplos e mais profundos, porque o CEUA só segue aquilo que está dentro do CONSEA. Né? Se você voltar com um olhar de legislação ambiental, você tem princípios muito mais amplos para observar, para regulamentar. A ideia é eliminar as pesquisas com animais e deixar as pesquisas só as que são essenciais à vida humana. Nós temos que desenvolver pesquisas que protejam os animais, protejam a sociedade, protejam a vida. E vir um paradigma de terceira geração, que é a proteção ao meio ambiente. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecê-los pela presença, pelos esclarecimentos. Eu acho que esse é de fato, um tema ele é relevante, ele é instigante, claro, tem aí os pontos divergentes e que bom
que justamente a gente possa tratar num programa como esse tipo de assunto. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br, e também pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser discutido aqui com a gente. O endereço é forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.